Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da Associação Espírita Jesus de Nazaré, demais pessoas que nos assistem pelo canal do YouTube. Paz e bem para todos e todas. Para iniciarmos, pedimos a espiritualidade maior para conduzir o trabalho de hoje, pedindo para muita paz, muitas bênçãos, muita saúde para todos nós. E para finalizar esse momento de oração, vou fazer a leitura da oração da serenidade. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras, força, fé e alegria. E nós estamos dando continuidade ao estudo que nós iniciamos com o trabalho, a missão evangélica do Brasil. No de hoje, que é o segundo momento dessa palestra, que nós intitulamos como Tiradentes e outros mensageiros na missão evangélica do Brasil. Então, para a gente iniciar, a gente finalizou o último trabalho falando de Tiradentes, a sua relevância, finalizamos com o cenário de sua morte. Mas hoje nós vamos trazer a respeito de outras encarnações de Tiradentes para a gente compreender a sua missão quando ele assumiu essa personalidade. O primeiro dado que nós temos, vale ressaltar que nós continuamos utilizando os mesmos títulos de livros do trabalho anterior, que foi Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, As Crônicas de Além Túmulo, esses dois pelo espírito de Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier. E nós estamos também utilizando de Mário a Tiradentes e Confidências de um Inconfidente, pelo espírito de Tomás Gonzaga de Marluce Vasconcelos. Então, no livro de Mário a Tiradentes, o espírito de Tomás Gonzaga nos revela que no ano 157 a.C., em Roma, havia nascido uma criança do sexo masculino que foi chamada por Caius Mário, filho de Fulcínia e Mário. A sua origem é uma origem humilde, a sua família era humilde, ele era trabalhador da agricultura, trabalhava ajudando, auxiliando os pais, desde criança. Contudo, o temperamento de Caius Mário era um temperamento muito forte, um temperamento de uma pessoa uma criança que se envolvia em muitas brigas, então ele era muito brigão. Então, inclusive, nesse título desse livro, ele tem episódios de quando ele era criança que ele, com sua empáfia, orgulho, ele dizia que um dia ia ser cônsul, de Roma. E todas as outras crianças, as pessoas, davam muitas gargalhadas com isso, porque ele era de uma linhagem simples, humilde, e então achavam isso um absurdo. Mas quando aconteceu um desses episódios que ele teve uma intensa briga com uma dessas crianças, ele voltou para casa e falou com a mãe e com seu pai que iria trabalhar diuturnamente para ele conquistar postos elevados. Então ele ajudou realmente na lavoura e com isso ele foi adquirindo um porte físico robusto, chegando inclusive a defender os tribunos daquela época, e aí ele veio a se tornar um soldado, e sempre
utilizando da força física, da violência para conseguir os seus objetivos, né? E com esse temperamento muito forte, muito intempestivo, e a ponto que ele conseguiu realmente um cargo de tribuno e finalmente foi aprovado no Senado romano ele ser um dos cônsules, né, lá de Roma. Passa-se, né, todo o período em que ele, apesar de ser cônsul, ele sempre entrava em guerras, em conflitos, ele fazia de tudo para sobrepor seus desejos, suas vontades e principalmente não apenas a sua vaidade como a sua ganância, né? E esse Caius Mário, segundo a revelação de Tomás Gonzaga, ele era o espírito que no futuro iria se tornar Tiradentes, né? Caio Mário, ele desencarna em 87 anos antes de Cristo, aos quase 70, ou com 70, 69 anos, também em Roma, né? Passa-se vários episódios, é um livro muito bacana, é um romance, mas é um romance historicizado, um romance repleto de dados, de elementos, né, filosóficos importantes para a compreensão. Então, algumas revelações, inclusive no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós recebemos a informação de que o espírito também de Tiradentes fora também um inquisidor. Há quem se acredite, né, a gente não tem ainda uma certeza de que tenha sido o Papa Gregório IX, na época, né, de São Francisco, né, de Francisco de Assis. E se for esse Papa, né, foi aquele que instituiu, um daqueles que instituiu, não, foi aquele que instituiu, que era o Papa, né? Então instituiu a Inquisição. E assim, existem outras revelações, alguns acreditam também que tenha sido Juscelino Kubitschek, outros falam também que tenha sido Tancredo Neves, mas ainda está no campo da especulação. Então a única certeza que nós temos é que Tiradentes foi Caius Mário, isso revelação mesmo, espiritual, um inquisidor, que nós não temos a certeza que tenha sido esse Papa Gregório IX, e Tiradentes. Na minha, né, opinião, eu não acredito que depois de Tiradentes, no mundo de provas e expiações, ele tenha reencarnado, na minha opinião, mas quem sou eu, né, para poder falar algo a respeito? Então, e por que eu acredito nisso? Porque no próprio livros que nós estudamos, no momento do enforcamento de Tiradentes, o Jesus veio ao seu encontro. Então, na minha opinião, por conta disso, dá a entender que ele não tinha mais necessidade de retornar ao mundo de provas e expiações, porque ele já havia resgatado. E dando prosseguimento, então, ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vai ver toda a linha histórica do Brasil. E dentro dessa linha histórica do Brasil, nós vamos observar alguns missionários, né? Então, logo depois da Inconfidência Mineira e todo esse panorama, né, de Tiradentes, eis que surge, né, logo em seguida, a Revolução Francesa. Então, são contextos históricos de outros lugares, de outros mundos, mas que vai gerar influências em todo um planeta, e aqui no Brasil não é diferente. Então, em 1789, a Revolução Francesa, ela modifica toda uma estrutura dos governos na Europa, né, derrubando inclusive em 14 de julho daquele ano, né, onde houve a queda da Bastilha, que era um símbolo máximo do despotismo da realeza. Mas só que pouco
logo depois dessa Revolução Francesa, né, a gente já ouviu dizer do espírito, né, de Bonaparte, que era um espírito considerado evoluído, e ele instituiu logo em seguida na França um golpe de Estado, né? Então ele era um espírito como Bonaparte, inteligente, implacável, né? E de um simples oficial da artilharia se tornou no cargo supremo, fazendo-se proclamar imperador da França em 1804. No século XIX, né, ainda com o fragor das armas em todas as direções, a gente volta a olhar para Portugal, porque o Brasil era colônia de Portugal até então. Então, nesse século, Portugal se alia à Inglaterra no sentido de resistir a essas ordens do ditador Bonaparte. Inclusive, assinando tratados, né, Bonaparte, né, que assina tratado com a Espanha, com uma determinação de uma invasão imediata a Portugal. Portugal tenta, né, conversar com a Inglaterra, que era seu aliado então, e por sugestão do imperador da Inglaterra, sugere que a família portuguesa possa ir para o Brasil, né, para o seu exílio no Brasil. Então, Dom João VI, que era o imperador de Portugal na época, em 29 de novembro de 1807, né, pelo Tejo, ele viaja a caminho da sua colônia e chega ao Brasil em janeiro de 1808, precisamente 22 de janeiro de 1808. E depois de uma viagem que foi repleta de desafios, acidentes, contrariedades, né? Então a vinda da corte portuguesa para o Brasil representou um importante marco aqui para o país, né, porque a presença, né, da família real aqui para avançar alguns aspectos do país. Até então, né, da colônia, quer dizer, a colônia ainda estava precisando de avançar em diversos campos e setores da vida. Então, a primeira medida a ser tomada é a abertura de todos os portos da colônia para o comércio, as indústrias, tornando também indústrias nacionais livres. Dom João VI traz uma política mais liberal, principalmente, né, no estado do Rio de Janeiro. A fundação da Escola de Medicina na Bahia, a fundação do Banco do Brasil, dentre diversos outros benefícios, né? Só que ao mesmo tempo que traz todos esses benefícios, a realeza portuguesa ela é dispendiosa. Então, essa corte portuguesa tem altos gastos, e algumas desses nobres, né, que fazem parte da corte portuguesa, pouco trabalha. Exigia-se muito, inclusive, mesmo tendo um lugar para morar, querendo outros lugares para morar, né? Então, assim, solicitando auxílios moradias, né, sabendo que já tem uma moradia própria. E dentre outros benefícios, né, que alguns desses políticos dessa corte exigia, e o Dom João VI, né, concedia. Não se havia uma fiscalização. Em 1815, né, a colônia passa-se a ser Reino do Brasil, né, por meio de uma carta-lei de Dom João VI, e ele começou a dispensar ao local que agora ele estava residindo, ou seja, ao Brasil, mais privilégios, principalmente no Rio de Janeiro, né, que se tornou a sede da monarquia portuguesa.
Entram também, né, nessa fase ainda um jogo de interesses, né, de Portugal e o Brasil. E em 7 de março de 1821, Dom João VI começa a tomar uma resolução de voltar a Portugal, regressar a Lisboa, porque estava dando pouco ênfase também à metrópole, né, que era Portugal. E quando ele tomou essa decisão de regressar para Lisboa, nas despedidas, né, Dom João VI fala a Dom Pedro I: Pedro, se o Brasil se separar do Portugal, antes seja para ti, que me respeitarás, do que para algum desses aventureiros. Quer dizer, uma ideia, um pensamento de algo, uma inspiração que ele já teve, né, desse limiar, dessa independência. Então, para que acontecesse essa independência, né, depois que Dom João retorna para Portugal, onde se vive lá um período ainda muito agitado na questão política, né? Inclusive com disputas, né, antagônicas entre absolutismo, democracia, então havendo vários conflitos, né? Eis que a caravana de Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil, começa a cultivar também ideias liberais no coração das pessoas daqui da pátria, né, através de processos indiretos, né, procurando inclusive espalhar aqui nessa terra do cruzeiro essas sementes de fraternidade e de amor. Nós encontramos, né, aí no livro, né, de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, a seguinte frase: então que a personalidade espiritual daquele que fora o Tiradentes procura Ismael solicitando-lhe o conselho esclarecido quanto à solução do problema da independência, isso pós o desencarne, né? Então, anjo amigo, inquire Tiradentes a Ismael: não será agora um instante decisivo para a nossa atuação? Por toda parte há uma exaltação patriótica nos ânimos. As possibilidades estão dispersas, mas poderíamos reunir todas as forças para o fim de derrubar as últimas muralhas que se opõem à liberdade da pátria do Evangelho. No entanto, né, Ismael pondera, não é nem a reencarnação, aqui está errado, pondera as elucubrações de Tiradentes. E acontece, né, o período dessa independência, esse movimento da emancipação, ele começa a percorrer todos os departamentos da atividade política da pátria, né, e o Rio de Janeiro acaba sendo esse cérebro, né. Inclusive no primeiro trabalho nós colocamos que a intelectualidade se residia no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro, como cérebro do país, começam a fervilhar várias ideias libertárias, incendiando todos os espíritos, né? E os patriotas começam a enxergar no príncipe Dom Pedro I a figura máxima, aquele que deveria encarnar o papel de libertador do Brasil, do Reino de Portugal, libertar o Brasil. E acontece aí nesse período, né, ordens rigorosas da corte de Lisboa que determinavam imediato regresso de Dom Pedro I para Portugal. Só que ele revela, né, em face da realidade positiva, né, após alguns minutos de angustiosa expectativa, o povo carioca recebia por intermédio de José Clemente Pereira a promessa formal do príncipe de que ficaria no Brasil, contra todas as determinações das cortes de Lisboa. Quer dizer, para o bem da coletividade, para a felicidade geral da nação. Então, se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico, né? Então, eis a célebre frase, né, de Dom Pedro I. Após essa memorável resolução do dia do fico, José Bonifácio, que era ministro de Dom Pedro, né,
tornou-se ministro de Dom Pedro, né, no Reino do Brasil, e ele tratava dos negócios estrangeiros adotando medidas políticas que a situação exigia, né? E aí, por meio, né, pouco tempo depois, um correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das cortes de Lisboa, e ali mesmo, nas margens do Ipiranga, quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar um grito de independência ou morte. E aí o país se torna independente, né, de Portugal. Posteriormente, né, para dar continuidade à questão da independência, nas reuniões, né, espirituais, o próprio Cristo chama um espírito de nome Longinus, né, à sua presença, e ele lhe dá uma tarefa de ser o imperador do Brasil como filho de Dom Pedro, Dom Pedro II, né? E aí diz Jesus, né, diz Cristo para Dom Pedro, o espírito Longinus, que vai se tornar Dom Pedro II. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. Serás imperador do Brasil até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Não é preciso encarecer aos teus olhos a delicadeza e sublimidade desse mandato, porque os reis terrestres, quando bem compenetrados das suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentem nas suas coroas efêmeras um peso maior que o das algemas dos forçados. A autoridade, como a riqueza, é um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes dos seus grandes deveres. Dos teus esforços se exigirá mais de meio século de lutas e dedicações permanentes. Inspirarei as suas atividades, mas considera sempre a responsabilidade que permanecerá nas tuas mãos. Ampara os fracos e os desvalidos, corrige as leis despóticas e inaugura um novo período de progresso moral para o povo das terras do Cruzeiro. Institui por toda parte o regime de respeito e da paz no continente e lembra-te da prudência e da fraternidade que deverá manter o país nas suas relações com as nacionalidades vizinhas. Vamos destacar isso aí, principalmente nas suas relações com as nacionalidades de vizinhança. Nas lutas internacionais, guarda a tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça, que surgirá sempre no momento oportuno. Fisicamente consideradas, todas as nações constituem o patrimônio comum à humanidade, e se algum dia for o Brasil menosprezado, saberei providenciar para que sejam devidamente restabelecidos os princípios da justiça e da fraternidade universal. Procura aliviar os padecimentos daqueles que sofrem nos martírios do cativeiro, cuja abolição se verificará nos últimos tempos do teu reinado. Tuas lides terminarão ao fim deste século, e não deves esperar a gratidão dos teus contemporâneos. Ao fim delas, será alijado da tua posição por aqueles mesmos a quem proporcionares os elementos de cultura e liberdade. Então vejam como era a missão, como foi a missão de Dom Pedro II. Continua ainda no livro. As mãos aduladoras que buscarem a proteção das tuas voltarão aos teus palácios transitórios para assinar o decreto da tua expulsão do solo abençoado, onde semearás o respeito, a honra, o amor e o dever com as lágrimas redentoras dos teus sacrifícios. Contudo, amparar-te-ei o coração nos angustiosos
transes do teu último resgate no planeta das sombras. Nos dias da amargura final, minha luz descerá sobre os teus cabelos brancos, santificando a tua morte. Então, eis o que é que acontece, né, com Dom Pedro II. E aí vem, né, o fim do primeiro reinado, com a dissolução da Constituinte em 1823 por Pedro I, né, e essa dissolução da Constituinte teve uma repercussão muito negativa no país. No Rio de Janeiro e nas províncias, vários protestos surgem contra os atos de Dom Pedro I, que, aliás, não poderia manter outra atitude em face desse ambiente confuso que estava pairando, né, no Brasil. E como o país estava agitado, apreensivo, né, temendo-lhe as resoluções e espreitamento de menores gestos, né? Então o país estava realmente em vários conflitos por conta disso, né, para justamente acalmar esses ânimos exaltados do partidarismo. Dom Pedro organiza um novo ministério, todo composto de homens de sua absoluta confiança. Só que minutos depois que ele compõe esse ministério, acontece uma revolução que se alastrava na cidade inteira, principalmente no Rio de Janeiro, né? E aqui nós temos ainda no livro, né, de Humberto de Campos, O Brasil, Coração do Mundo. O próprio exército, que organizara com imenso desvelo, se voltava contra ele naquela noite memorável. Dom Pedro I, depois de ouvir à meia-noite as explicações do major Miguel de Frias, que viera ao palácio em busca da sua decisão quanto às exigências do povo. Eis que às 2h da madrugada do dia 7 de abril de 1831, sem ouvir sequer os seus ministros e conselheiros, Dom Pedro I abdicava na pessoa do seu filho Dom Pedro de Alcântara, o Dom Pedro II, que contava então com 5 anos e ficaria sob a esclarecida tutela de José Bonifácio. E aí, logo, né, nesse período, né, a gente sabe, nos revelam a vinda de Bezerra de Menezes, né? Então, as primeiras experiências espiritistas no mundo todo e também aqui na Pátria do Evangelho, né? Então, aqui no Brasil, elas começaram por questões relacionadas à cura, a questão da doença. E em 1818, o Brasil já possuía um grande círculo, né, homeopático sob a direção, né, do mundo invisível. Inclusive o próprio José Bonifácio, né, ele já se correspondia com Frederico Hahnemann. Então é preciso que preparemos o terreno para a sua estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos. Eis o que fala, né, a falange responsável pelo Brasil. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século e nos círculos da cultura terrestre. Então, concentra-se então todos os esforços na tentativa de colocar o Brasil, de plantar no coração das pessoas essas sementes benditas, né, do Evangelho, onde se deve frutificar, né, nesse solo. E aí, como nos revela nesse livro, descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços, nada mais, nada menos do que no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, esse grande discípulo de Ismael, onde vinha cumprir, né, no Brasil a sua elevada missão. E a obra de Ismael, ela prossegue, né? Em 1840, faltou um aí.
chegavam 2 médicos humanitários ao Brasil, Bento Muri e Vicente Martins, né, com a medicina homeopática. Muito antes da codificação kardeciana, conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Introduziram vários serviços de beneficência no Brasil e também trouxeram por lema, né, com maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Após os primeiros fenômenos, né, de Hydesville, nos Estados Unidos, em 1848, esses fenômenos não passaram despercebidos, né, a corte do reinado aqui. A febre de experimentações que seguiu nas grandes cidades europeias também incendiou o Rio de Janeiro, alguns cérebros mais destacados no meio social, né? E as publicações brasileiras não passaram despercebidas, inclusive ao próprio Allan Kardec, que delas teve conhecimento com a sua justa satisfação íntima, né? Sugeriram aos espiritistas brasileiros a necessidade de criar no Rio de Janeiro um núcleo central das atividades onde se ficasse um órgão que venha a organizar todo o movimento da doutrina espírita. E em 1873 funda-se, né, o Grupo Confúcio, que constituiria a base da obra tangível determinada por Ismael na terra brasileira. Contudo, a gente sabe que as entidades, né, da sombra, os irmãos menores, acabam também trazendo alguns obstáculos, né? E essa missão de edificação evangélica no Brasil, ela sofre alguns ataques, né, por conta da vaidade e da fraqueza do ser humano. E aí, após 3 anos, né, da criação do Grupo Confúcio, ele terminou, né, ele deixou de existir. E aí os mensageiros de Ismael, tentando triunfar da discórdia que destruía esse grande núcleo, começou a fundar então um outro núcleo que se chamava, em 1876, que se chamava Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade. E essa sob a direção de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, um grande discípulo e missionário de Jesus, e que, ao lado de Bezerra, tiveram uma grande tarefa previamente determinada, né, pelo alto. Além deles, se reuniram também Antônio Luiz Saião, em 1878, para as grandes vitórias desse evangelho nas nossas terras, nas terras do Cruzeiro. Então, nesse seio, né, de almas humildes e simples, esclarecidas à luz desses princípios cristãos, militavam, né, espíritas como Bittencourt Sampaio, que novamente, por perceber, né, alguns fulgores enganosos da elevada posição da literatura e na política, ele se afastou para fundar um outro órgão. Em 1880 ele fundou a Sociedade Espírita Fraternidade. Então, ele saiu de Deus, Cristo e Caridade para fundar um outro. E em 1883, Augusto Elias da Silva, né, ele lança o Reformador, coadjuvado por alguns companheiros com apoio, né, do mundo invisível. E aí eis que Bezerra de Menezes traz consigo, né, a palma da harmonia, serenando inclusive os conflitos, estabelece a prudência, a discrição entre justamente esses temperamentos mais combativos, mais, né, vigorosos. E aos poucos a obra de Ismael, no que se referia a essas luzes, né, do Consolador, estava instalada na pátria do Cruzeiro, apesar da precariedade do concurso dos homens. Então a obra ela foi feita. Se teve algum problema é de cunho humano, dos princípios, dos valores dos seres humanos, e que se deixava pela vaidade, se deixava
levar pelo orgulho, pelo poder e assim vai. Então, retornamos ao aspecto histórico, falando um pouco dessa regência e desse segundo reinado com Dom Pedro II, né, que é um outro missionário. Então, ninguém no Brasil poderia supor, né, que quando Dom Pedro I abandonou em 7 de abril de 1831, abdicou do seu poder, iria, né, repassar essa regência para uma criança, né? E essa regência interina passou por imensos sacrifícios, mas também iniciou uma obra de pacificação desses conflitos na Bahia, em Minas, em Pernambuco, onde vários portugueses eles eram assassinados sobre o pretexto dos movimentos nativistas, né? Nada a ver, né, gente? Movimentos de libertação devem estar distantes do movimento de assassinatos e de violência. E após 4 anos de experimentações e lutas incessantes, a regência ela é entregue a um dos homens mais enérgicos e prudentes da época, que é o Diogo Antônio Feijó, que tenta iniciar, a partir de uma obra de honestidade, de civismo, né, o trabalho aqui no Brasil. Porém, esse grande paulista ele não conseguiu permanecer muito tempo no governo, né? E em 1835, vários movimentos republicanos, especialmente no Rio Grande do Sul, chefiado por Bento Gonçalves. E aí surgem novamente mais conflitos, os movimentos separatistas entre os liberais e os conservadores. Percebendo, contudo, né, toda essa exaltação que pairava no país, em 1840 a declaração da maioridade do imperador, né, que contava naquela época com 15 anos incompletos. E aí a regência começa a assinalar um tempo como, inclusive, uma das mais belas escolas de honradez e de energia do povo, porque no ano de 1841 ele foi coroado como um jovem imperador, onde suas primeiras preocupações administrativas eram justamente de pacificação desse ambiente, né, cheio de sedições, rebeldias, e depois do esgotamento a que o país inteiro fora conduzido, justamente pelos movimentos e processos revolucionários, o Brasil começa a se regenerar suas forças orgânicas dentro desse largo período de paz. E Dom Pedro II, à medida que ele ia ampliando o seu patrimônio, as suas experiências, os contatos com a vida, com os homens, né, ele amadurecia e procurando as mais belas qualidades do coração e sua inteligência, e suas virtudes morais começam a granjear sua personalidade e simpatia popular. Ele era um imperador generoso, dotado, né? Ele procurava proteger os pobres, educar mais as pessoas que não tinham recursos, né? Vivia sempre em veneração carinhosa das multidões. Mas, justamente dentro desse contexto também surgem ideias perigosas de vaidades coletivas, onde o Brasil se sentia erroneamente, no direito de interferir nos negócios dos países vizinhos, né, em benefício de interesses próprios. E aí eis que em 1849 a 1852 o Brasil interferiu nas questões da Argentina, do Uruguai, contra a influência de Rosas e Oribe. O caudilho Ortiz de Rosas trazia a civilização platina sobre um regime de crueldade e tirania. E diversas vezes o caudilho Ortiz, provocava o Brasil com seu ânimo despótico. Então, houve, né, essa fase de conflitos com os países circunvizinhos, e apesar dos olhos, né,
Surge então, né, desses olhos lá do alto, um clamor para Pedro: Pedro, guarda a tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. A tua indecisão e a tua incerteza lançaram a pátria do Evangelho numa sinistra aventura. As nações, como os indivíduos, têm a sua missão determinada e não é justo sejam coagidas no terreno das suas liberdades. O lamentável precedente da invasão efetuada do Brasil no Uruguai terá uma dolorosa repercussão para a sua vida política. Não descanse sobre os louros da vitória, porque o céu está cheio de nuvens, e deves fortificar o coração para as tempestades amargas que hão de vir. E os anos não tardaram para confirmar justamente, né, essa advertência do Senhor. E em 1865, quando o Brasil procurava interferir novamente nos negócios do Uruguai, impondo inclusive sua vontade em Montevidéu, o Paraguai também se sentiu ameaçado na sua segurança. E aí declarou contra o Brasil uma guerra. E uma guerra que durou 5 longos anos de martírios, de derrames de sangue. Aliando-se aos amigos, né, da Argentina e do Uruguai, o Brasil acabou se tornando vitorioso na guerra contra o Paraguai, né, tendo a sua soberania. E o próprio imperador visitou o campo, né, dessas operações bélicas em Uruguaiana, onde assistiu à rendição de 6.000 inimigos. A realidade, entretanto, é que o Brasil retirou desse patrimônio de experiência os mais altos benefícios para a sua política externa e para a sua vida organizada, sem exigir. Esse foi se teve um mérito na Guerra do Paraguai, foi o mérito de não exigir um dinheiro sequer, um vintém dos proventos de suas vitórias. Então a diplomacia brasileira, ela encarou de mais perto o arbítrio inviolável dos países vizinhos, e uma nova tradição de respeito se consolidou, né, na nossa terra. E aí veio um período da fase dos movimentos abolicionistas. E o Brasil, ele começava, né, com Dom Pedro II. Estadistas notáveis, né, vieram por amor à causa pública e assistiam justamente ao imperador, caracterizando suas atitudes, né, de interesse para o bem coletivo. E nessa época, os anos posteriores, espíritos, né, cultos desceram, reencarnaram, e as falanges de Ismael contavam com colaboradores bem decididos no movimento libertador, como Castro Alves, Luiz Gama Rio Branco, Patrocínio. E Dom Pedro se reconfortava com essas doutrinações das massas, né? Porque ele tinha uma bondade, ele queria realmente até antecipar o movimento ideológico da liberdade plena de todos os escravos. Contudo, ele temia uma guerra civil, né, como foi a dos Estados Unidos na América do Norte, e aí, para evitar isso, ele não declarou a abolição dos escravos. Então, mas mesmo assim, ele acompanhou a deliberação de sua filha ao sancionar em 28 de setembro de 1871 a lei do ventre livre, que garantia ao Brasil a extinção gradual, né, desse cativeiro. Os filhos dos escravos se tornaram livres. E apesar do ambiente de apreensão em todas as classes, né, frente a uma expectativa da promulgação de uma lei que iria extinguir a escravidão para sempre, né, o que constituiria um golpe duro para a fortuna pública do Brasil. Mas Ismael intervém novamente, e eis que em 13 de maio de 1888, né, a princesa Isabel acaba
assinando a Carta da Abolição. E a República, né? Então vem aí um período de processos mais liberais da República. Então, espíritos avançados no Brasil já começavam a perceber que a República era algo necessário para o país. E, com surpresa, né, depois desse processo, desse período aí, surpresa de Dom Pedro II, já idoso, cabelo branco, ele recebe de Deodoro, Marechal Deodoro da Fonseca, que era devotado amigo, que ele recebeu em mãos generosas e paternais, né? Então ele recebe um ato de ingratidão clamorosa, né? Que é a questão da liberdade, né? E aqui temos. A verdade é que todos os republicanos eram inclusive amigos íntimos de Dom Pedro II, né? Quem não lhe devia no Brasil o patrimônio de cultura e liberdade? Então, todos aqueles, né, que ele apadrinhava, né? Então, confortado pelas luzes do alto, que o não abandonaram em toda a vida, Dom Pedro II não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro no imprevisto acontecimento e preparou rapidamente a retirada da família imperial para a Europa, obedecendo inclusive os revolucionários, e com lágrimas nos olhos retira-se das rejeita elevadas somas de dinheiro, ele não aceita dinheiro, né, do Tesouro Nacional, e apenas parte embora. Logo depois, né, ele no seu exílio, com saudade, com pranto, ele desencarna. E aí vem o surgimento, né, da Federação Espírita Brasileira após a proclamação da República. Ismael começa a concentrar seus esforços para que possa instituir esse órgão, fundar. E o Ismael traz a seguinte mensagem, né? O abnegado mensageiro do mestre, começando o movimento de organização nos primeiros dias de 1889, preparava o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio de Janeiro ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec através do médium Frederico Júnior. Forneceu as suas instruções aos espiritistas da capital brasileira, exortando-os ao estudo da caridade e à unificação. Bezerra de Menezes, que já militava ativamente nos labores doutrinários, também recebeu a palavra do alto com a alma fremente de júbilo e de esperança, e considerou no campo de suas meditações e de suas preces a necessidade de se reunir a família espiritista brasileira sob o lábaro bendito de Ismael, e a fim de que o mundo conhecesse o cristianismo, né, restaurado. E aí funda-se a Federação Espírita Brasileira em 1884. E Bezerra de Menezes, desde 1887, ele iniciara, né, uma série de trabalhos com as colunas de O País, com Z, P-A-I-Z, oferecendo todas as mais belas e produtivas sementes do cristianismo, né? Em 1885, um grupo de Ismael, né, e todas as energias, né, positivas para que esse trabalho seja efetivado. No entanto, tudo que tem positividade acontece também em termos, momentos de obstáculos, né? E o trabalho de Bezerra de Menezes, ele foi atacado e ele deixou de escrever as páginas do O País, né? Ele se desencarnou pouco tempo depois, adiantado da hora. A gente vai falar só rapidamente para a gente finalizar o Espiritismo do Brasil, onde começam a se consolidar algumas construções, né, de casas espíritas mesmos, né? E além disso, médiuns, curadores, médios que começavam a trabalhar
de acordo com a obra de Ismael, né, com colheitas de bênçãos, né, iluminando todos os nossos corações. E aí penetrava no Brasil o Espiritismo, trazendo, né, o lema, né, da caridade, da benevolência. E é importante a gente lembrar todo esse contexto histórico que o Brasil passou para a gente poder agora fazer uma grande reflexão e um questionamento. O nosso contexto contemporâneo, como é que nós estamos? Será que esse evangelho, que essa pátria do evangelho, ela verdadeiramente assume toga aqui no país? Como é que estão os valores humanos frente à bandeira do Cristo Jesus? Então a gente percebe há muito tempo o quão ainda estamos desvirtuados. E agora, recentemente, com a pandemia da SARS-CoV-2, a Covid-19, a gente ainda observa extremidades de opiniões avassaladoras. E uma das questões que a gente quer trazer para esse trabalho é justamente, assim como outras pátrias que eram para serem destinadas ao Evangelho do Cristo, elas foram transplantadas para outras regiões até chegar ao Brasil. Eis a pergunta: será que nós estamos buscando fazer valer os elementos evangélicos para assegurar, frente ao contexto atual, que o Brasil é a pátria do Evangelho do Cristo Jesus? Então essa aí é a nossa mensagem, a nossa reflexão para o dia de hoje, no qual nós desejamos muita paz, que todos vocês tenham assim bênçãos. Procuremos refletir nessas palavras e adotar não as minhas palavras, mas as palavras do Cristo. Paz e bem.